Há tantos anos essa vinheta da Mulheres Poderosas no ar e a gente cada vez se apaixona mais. Atualíssima, representando todas as mulheres do planeta. Boa tarde, começando agora, Mulheres Poderosas. Bom estar aqui com você. A gente fica com saudades, passa a semana pensando no assunto que a gente vai tratar aqui para trazer sempre alguma coisa muito bacana. E hoje está especial. Antes, deixa eu cumprimentar a Vânia, que na semana passada foi passear. Mentira, foi trabalhar. E não esteve no Mulheres, e hoje, que bom que você está aqui, Vânia. Legal. Boa tarde, pessoal. Feliz de estar aqui de volta. De vez em quando eu acabo não podendo vir, porque eu trabalho, eu estou viajando, alguma coisa, mas com certeza a Silvia é fantástica, né? Ela é uma mulher poderosa, então já viu, né? A agenda lotada sempre, a gente tem que sempre laçar a Vânia e dizer, não, vem, porque a agenda da Vânia... Depois, falar nisso, você passa a sua agenda também? Passo sim. Legal. Bate-papo acabou aqui, o tricô das comadres já acabou. Deixa eu contar para vocês que hoje a gente vai falar por aqui de constelações sistêmicas. Você já ouviu falar desse assunto? Você sabe do que se trata? Para falar sobre isso, estamos recebendo o terapeuta Almir Narras, pessoa que entende, sabe do que vai falar por aqui. Boa tarde, Almir. Boa tarde, Almir. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para falar de um assunto que eu amo. Almir veio do mundo corporativo, né? E eu acho que isso você carrega com muita bagagem, muita experiência para terapia, para constelação, com certeza, né? Sim, eu trabalhei durante muito tempo com comunicação social, sou um jornalista por formação e me especializei em comunicação empresarial, em planejamento de comunicação, e no trabalho de planejamento eu descobri a importância de ouvir as pessoas, entender as pessoas para poder ser efetivo e fazer a comunicação funcionar. E nisso de compreender o ser humano, na minha trajetória, eu descobri constelações. E já há praticamente 15 anos, trabalhando com as constelações e mantendo meu contato com o mundo corporativo, eu hoje sou um facilitador de constelações, um terapeuta, como você apresentou, e sou um consultor sistêmico. Eu trabalho também dentro de empresas com esse modelo de trabalho que procura favorecer o fluxo da prosperidade, da eficiência, assim como a vida do indivíduo precisa funcionar, a vida das famílias também nas organizações. Tudo que nós queremos é que funcione, que as organizações cumpram os seus objetivos, né? Olha só, eu ouvi falar sobre constelação há mais ou menos uns 4 anos, muito en passant. A questão de uns 6 meses eu tive a oportunidade de participar de uma constelação familiar, o que me surpreendeu muito. Mas a gente vê que muita gente ainda não teve o prazer de conhecer este assunto. Então eu já vou perguntar na lata, Almir, o que é uma constelação? Porque eu imagino assim o céu, né? Eu imaginava constelação quando se falava no céu, né? Alguma coisa, sei lá, que tem a ver com astros, bem, né? Então eu quero, na lata, o que é uma constelação sistêmica? Bom, ainda hoje pessoas entram em contato perguntando se eu faço mapa astral, por exemplo.
Isso acontece. Estou tão enganada. Não, é comum. Assim, antes de eu saber do que se tratava, eu estava me sentindo muito ignorante, né? Quando percebi o que era, mas então se a maioria das pessoas foi comigo, tá bom a história. Tranquilo. Para uma pergunta assim, direta, uma resposta na lata, constelação familiar ou constelação sistêmica é um modelo de terapia breve. Ou seja, quem tem alguma questão pessoal, questão de relacionamento, algum tema da sua vida que não está encontrando solução, não está encontrando resposta, não consegue evoluir naquele tema, seja um relacionamento familiar, seja afetivo, seja um tema profissional, as constelações são uma proposta de encontro de solução para essas questões. Com o tempo, conforme nós nos expomos e nos identificamos com esse modelo, nós descobrimos que constelação é bem mais. A Vânia conhece bem também, temos uma boa convivência já de um bom tempo. A Vânia também é uma facilitadora. Também. Nós podemos chegar à visão que eu tenho hoje. Constelação sistêmica é praticamente um jeito de olhar para a vida, é quase uma filosofia. Porque, na essência, o que é? Por que constelação? Porque nós podemos nos considerar uma pequena estrela, e quando a gente tenta organizar o céu, né, para poder entender o que tem lá, nós temos as imagens do coletivo de estrelas. Então, fazendo um correspondente para a vida do ser humano, isoladamente, nós não somos praticamente nada. Ou nós estamos nos relacionando diretamente, como aqui hoje, por exemplo, estamos aqui no estúdio nós três, e tem aí as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando essa nossa conversa, e isso compõe um sistema, um grupo que está funcionando ao vivo aqui. Ou, no nosso interior, quando nós paramos para pensar em nós e tomar as nossas decisões, nós também estamos em contato com os nossos vínculos familiares, os nossos vínculos afetivos. Ou seja, a vida é vivida no coletivo. Mesmo quando eu estou só, quando eu começo a pensar no que eu quero da vida, normalmente eu já começo a envolver pessoas. E quando eu começo a pensar no que eu não quero da vida, eu também normalmente associo a pessoas. Então, trata-se de olhar o ser humano como parte de algo maior que o indivíduo isolado. E é uma coisa assim, imediata, não é a longo prazo. Como você disse, a gente pode dizer que é uma coisa instantânea. Conflitos são resolvidos naquele momento. Podemos dizer que sim. O modelo de trabalho ele é muito breve, realmente. A pessoa tem uma questão pessoal. Por exemplo, eu estou insatisfeito com a minha profissão e eu estou precisando encontrar uma boa resposta para isso. Então, esse é um tema bem objetivo, bem pontual. Então, a pessoa vai para uma questão como essa, para uma constelação, e o que acontece no grupo, normalmente, ou no atendimento individual, é uma dinâmica que permite à pessoa ver quais são os próximos passos que ela precisa dar para sair da situação em que ela está, seja uma situação que se instalou por causa de um trauma, um casamento desfeito, ou a perda de alguém, qualquer tema de vida que seja importante, com a constelação, que é uma dinâmica que acontece num prazo de, 40 minutos, 1 hora, em torno desse tempo, ou seja, é bem breve, ela pode visualizar quais são os passos que ela precisa dar na direção do que ela veio buscar, da solução que ela veio buscar. Só que os efeitos de uma constelação, eles não são assim meramente instantâneos. Muitas vezes nós sentimos os efeitos no momento e no mesmo dia e no dia seguinte, mas os efeitos de uma constelação eles são profundos. Eles podem ser percebidos às vezes meses depois, às vezes mais tempo ainda. Recentemente, uma pessoa veio
para um atendimento comigo, e eu a conhecia, mas não lembrava de onde. Igual aconteceu aqui agora há pouco com o Parra. Nós nos conhecemos, mas não lembramos de onde. Aí ela me disse, eu já fiz uma constelação com você. Eu falei, é mesmo? Quando? Ela disse, faz 8 anos. E eu não me lembrava nada. Eu falei, puxa, 8 anos e depois disso você fez outras constelações? Não, não fiz, porque eu não precisei até agora de mais nenhuma. Eu ainda hoje, todos os dias, eu me lembro da constelação que nós fizemos, porque o impacto de uma constelação ele pode ser muito profundo. E o movimento de vida que a pessoa tem que fazer, às vezes ele não é de um dia para outro. Às vezes é uma mudança que é uma jornada, né, que a pessoa precisa fazer. E esta cliente me surpreendeu muito, porque eu não tinha ouvido ainda alguém dizer que uma constelação, o efeito dela persistiu por tanto tempo. Aliás, olha, os depoimentos que eu li e ouvi na internet sobre constelação, que ainda ontem estava dando uma olhada em alguma coisa disso, as pessoas, uma delas, inclusive, diz, mudou a minha vida, que quando eu fui a constelada, e das pessoas que participaram. Uhum. Né? Então, teve uma ação indireta nas pessoas que estavam lá participando. Vamos falar um pouco, para a gente entender, eu quero dar um exemplo, porque eu tive a oportunidade de participar de uma constelação. Vamos falar um pouco da dinâmica da história. Não é você e o terapeuta. É você, o terapeuta e algumas pessoas convidadas. Como é que é? O trabalho mais conhecido, mais comum atualmente, é o trabalho em grupo. Então, alguém do grupo tem algum tema pessoal que quer, como a gente diz hoje em dia, constelar, né? Ou seja, quer colocar... Tá, mas eu vou conversar com você antes, a gente vai bater um papo antes. Não necessariamente. Não é preciso, as Não coisas é vão preciso. surgindo ali durante a... Porque na minha experiência, eu achei aquilo muito louco, depois eu te conto, muito louco, eu não estava entendendo, a hora que terminou... Demorou assim para eu assimilar e entender o que tinha acontecido. Né? Daí imaginei que a pessoa que estava constelando tinha conversado muito, contado toda a história dela para aquele terapeuta. Né? E o terapeuta ia manipulando os personagens ali no grupo, de alguma forma. Né? E não é nada disso. Não é assim, não é. Às vezes, por insegurança, pela pessoa não conhecer o método, ela pede para conversar antes, mas normalmente a conversa é muito rápida. Uma diferença importante entre constelação e outras linhas terapêuticas é que a gente não dá muita bola para o problema. Nós somos assim muito atentos a localizar onde é que está a solução, o que é que pode resolver. Nós não nos prendemos muito ao porquê das coisas. A gente quer chegar ao destino pulando o caminho, né? A gente quer aparecer direto no destino. Para a né? constelação, a busca é, para que isso está na minha vida? O que é que eu faço com isso? Minha vida, nesse aspecto, está desta maneira. Eu tenho algo aqui que eu não estou conseguindo resolver sozinha, ou numa terapia convencional, ou num livro de autoajuda, ou na conversa com meus amigos, ou com o padre, ou com o pastor, que seja, e eu preciso resolver isso. Eu quero resolver. Então, o nosso foco é na solução. Por isso, a gente não precisa de longas histórias. Nós não usamos muito tempo para entender os meandros do que aconteceu. O que a gente quer saber é o que a pessoa quer. A partir dessa objetividade, o que ela quer, a gente identifica quais são os elementos, os membros da família que possam ter uma relação com aquela questão que ela traz. E a partir daí, pessoas do grupo que não sabem o nome de quem está aqui trazendo a questão, não conhecem a história, não são necessariamente pessoas que estão acostumadas com constelação, elas podem ser chamadas a, como a gente diz, representar os membros daquela família. Então, alguém do grupo pode representar o pai, por exemplo, ou um irmão, uma irmã, a mãe,
a avó e o que quer que seja necessário para a gente começar a dinâmica. Então nós convidamos, a pessoa se dispõe a isso, ela vem para o ambiente, para o espaço que ela é colocada, um espaço vazio, uma sala, e os representantes dos membros da família, inclusive um representante para a própria pessoa que trouxe a questão, ela fica fora. Foi isso que você viu? Foi. Ela fica sentada fora, junto com o facilitador, e alguém é colocado para representar a ela mesma, sem saber sequer, muitas vezes, o nome. Exatamente. E aí, os representantes, eles são tocados por uma energia que, como é que você falou? Uma loucura, né? Uma coisa louca. Você pegou no ponto, essa história aí da energia. Eu não sabia se eu estava tomada por uma entidade. Uma entidade, se era uma energia, eu sabia que estava acontecendo. Deixa eu exemplificar para você terminar essa dinâmica. Tá. O que aconteceu? Eu fui convidada para conhecer e fui meio, como eu disse no início, sabendo muito pouco a respeito. Que era uma terapia e ponto, mas não sabia como a história ia se passar. Sentada na sala de espera antes do início, eu ficava, e as pessoas chegando, vou participar da constelação, vou participar. Eu olhava aquilo, mas que raio que vai acontecer aqui? Porque não é possível, todo mundo vai participar desse negócio. Imaginava que eu ia entrar e teríamos uma plateia e uma pessoa conversando ali na frente, alguma coisa assim. Bom, entramos numa sala, tamanho dos nossos estúdios mais ou menos, com bancos ao redor, sentamos todos, éramos umas 12 pessoas mais ou menos, e a pessoa que ia constelar, ou seja, eu não sabia nada de ninguém, a pessoa que ia constelar eu conhecia, porque a cidade é pequena, você conhece, pelo menos de nome, todo mundo. Conhecia de nome, mas não sabia mais detalhes, e ali começou, e de repente ela se levanta, ela pega uma pessoa e pede para essa pessoa ficar num determinado lugar da sala, e aí vem outra, daí o facilitador questiona algumas coisas, e daqui a pouco ele convida uma outra pessoa, e assim vai. Eu falei, bom, acho que já são pessoas que já são desse grupo e estão acostumadas a isso. Para minha surpresa, de repente, o facilitador vem e me pega pelo braço, me coloca no lugar e diz, você vai ficar aqui. Eu não me lembro agora se ele me disse quem eu era, mas acho que disse, você é a avó materna, alguma coisa assim. Eu não sabia do que se tratava a história, eu não escutava o que estava acontecendo do outro lado da sala com as pessoas, e, de repente, ele colocou alguém na minha frente, que eu achei que era o meu filho, que precisava de proteção. E, olha, me arrepia e me dá vontade de chorar. Foi uma emoção tão forte. É como se eu tivesse dentro de mim um roteiro e eu tivesse ensaiado aquilo e seguido um roteiro. Uhum. E muito bem sabido, porque as coisas iam fluindo assim, sabe? De chorar de soluço. Eu soluçava, eu abraçava aquele moço, que espero que ele seja um conhecedor da história e tenha entendido, porque senão ele vai achar que eu era louca. Porque o que eu abracei forte, apertei aquele moço. Depois uma pessoa que ficou de fora disse, nossa, você apertou tanto que o braço dele ficou vermelho. Eu apertava como se eu tivesse que proteger aquilo, aquela pessoa. E alguma coisa, quando questionada pelo pelo facilitador, eu tive que comentar uma coisa muito estranha que acontecia. Eu era puxada, atrás de mim tinha uma porta. Eu era puxada, que eu saí de lá com dor nas pernas e dor na coluna lombar, de tanta força que eu fiz para não cair para trás, para não ir para trás. As minhas pernas, as minhas costas eram puxadas para trás. O tempo inteiro, uma amiga que estava assistindo, que não entrou na constelação, não entrou ali, ela falou, o que acontecia que você ia para trás? Eu falei, não sei, não me pergunte, não sei nada. E eu ia.
Se eu solto o meu corpo, se eu paro aquela força, eu tinha saído de costas para aquela sala e sei lá para onde eu ia. Então eu não entendi nada. Ótimo. E fiquei muito assustada, ao Isso. mesmo tempo que fui tomada de uma emoção. Uhum. Aí fui procurar saber o que é isso. Eu estava em posse de um espírito, de uma alma. Eu tinha ali uma carga de energia. O que era aquilo? Escuta aqui, Almir, me conta, porque até hoje eu não sei. Já li, já me explicaram, mas eu não entendi. O que aconteceu lá, eu não entendi. A leitura ajuda, mas a vivência é muito mais explícita. Eu penso que você viveu uma constelação assim, um papel tão forte, para que eu possa estar aqui falando disso. Porque se você não tivesse vivido essa experiência, talvez tinha passado batido. Você tivesse só uma ideia teórica e tal, e talvez não entendesse muito bem, porque é difícil explicar. Mas o que se passa, o que acontece, é um fenômeno que é explicado pela biologia. Existe um conceito da biologia, que é o conceito do campo mórfico, que, para resumir, bom, primeiro assim, uma formação para se tornar um facilitador, o treinamento ele tem 240 horas de duração. Então nós vamos tentar resumir algumas coisas aqui. O que acontece é o seguinte: eu sou o resultado de muita vida que me antecedeu. Através do meu pai e da minha mãe, que me geraram, e também se eu fui adotado, fui criado por um outro pai ou uma outra mãe, esses também me deixam alguma herança, mas principalmente a herança biológica. O que meu pai e minha mãe trazem e me entregam, quando me entregam a vida, é toda uma ancestralidade, toda uma vida que os antecedeu, que é uma história que eu não conheço. Eu tenho algumas notícias sobre a minha avó, meu avô, o outro avô, a outra avó, mas não vivi aquela vida, aqueles tempos, então eu não sei, de fato não sei, não é? Porém, mesmo sem saber, toda essa carga ancestral, ela anda comigo para onde eu vou. É como se fosse uma mochila que não sai das minhas costas. Então eu sou o resultado de toda essa vida que me antecedeu no meu trabalho, no meu casamento, nas minhas relações sociais e em todos os ambientes do qual eu participo. Essa carga energética, ela está comigo. E ela interage. Existe uma troca, que é uma espécie de comunicação, que acontece o tempo todo, independente de nós estarmos aqui falando, gesticulando. Quando a Vânia me convidou para vir aqui, já começou uma conversa entre nós, mesmo sem nós nos conhecermos ainda. E isso uma vibração. A sua energia, sua vibração chega na frente. Isso. Esse campo energético se expandindo como um vórtice. É como um assim, podemos definir o ser humano como um campo de memória muito vasto. E a maior parte desse campo de memória é desconhecido. Quando nós colocamos uma constelação, o padrão vibratório que esse campo tem, a minha questão, ele se projeta. Então você, como representante, isso aconteceu comigo também, eu fiquei de cara. O que me convenceu que constelação não era uma mágica ou uma maluquice foi uma experiência similar à tua. Eu fui convidado a assistir um grupo, não sabia também, não tinha informações, e mal cheguei, me convidaram para representar o pai de alguém. E depois eu fui perguntar se esse pai estava vivo ou tinha morrido, se era um espírito. E o pai estava vivo em casa assistindo televisão, ele não baixou ali. Não encarnou ninguém. Não encarnou ninguém. O que eu comecei a sentir? Eu comecei a sentir uma dor atrás do joelho muito forte, e que eu tinha necessidade de ir até um lugar onde tinha uma outra pessoa, que eu não sei quem era, que papel ela tinha, quem era na família, eu não sabia de nada também, igual você. No entanto, eu me sentia atraído.
E eu comecei a andar naquela direção, só que eu andava com muita dificuldade. E nada mais importava para mim. Eu nem me lembrava que tinha uma cliente da constelação, que tinha um constelador, um facilitador ali. Eu queria ir lá, naquele lugar onde estava aquela pessoa. Eu comecei a andar e percebi que parecia uma cãibra. E o facilitador, eu me lembro bem, porque ele perguntou, aquilo que ele está fazendo tem alguma coisa a ver com o seu pai? E aí quando eu percebi que estavam falando do papel que eu representava, eu olhei para lá. E a moça, a jovem que era a cliente da constelação, ela estava assim de boca aberta. E aí eu escutei ela dizer que quando ela tinha mais ou menos uns 4 anos, ela estava com o pai dela passeando e um assaltante abordou eles e apontou uma arma e o pai deu um empurrão no assaltante, pegou ela no colo e saiu correndo. E a pessoa deu um tiro e acertou na parte de trás do joelho. Nossa. E o pai dela nunca mais andou com a mesma facilidade, com a mesma naturalidade e tal e tal. Então ele tinha dificuldade para andar. E aí eu pensei, bom, esse homem morreu, né? E eu estou aqui recebendo alguma influência de um plano que não é esse aqui. E aí eu fui perguntar, e ela disse, não, meu pai está vivo, tem mais ou menos a sua idade, por isso que eu escolhi você e tal. E eu achei que você tinha alguma semelhança com ele. Então aí eu comecei a querer entender. E o que acontece é isso, como esse copo d'água aqui, essa água que tem aqui, ela está de alguma maneira reagindo a todos os ruídos aqui. Tudo que eu digo, as pequenas vibrações do ambiente, a água vibra também. O nosso corpo, ele é composto basicamente de água. 70% a 80% é água. Então essa comunicação vibracional, ela acontece, ela é captada pelo corpo. E ela se traduz em emoções que podem ser de alegria, pode ser essa emoção afetiva que você sentiu e que te fez abraçar esse suposto filho, né? E tinha uma outra coisa ainda. Medo e raiva da pessoa que estava ao meu lado, que era o meu suposto marido. E quando acabou, que encerrou, eu disse pro terapeuta, do nada, assim, a hora que estava nos minutinhos, nos segundinhos finais, o meu filho não é filho dele. Uhum. Isso se passou numa geração assim, eu não era avó, eu era bisavó. Era nítido. Ele é meu filho, mas não é filho do meu marido. Olha, acabei fazendo um fuxico na família. Tomara que a moça não tenha escutado. Ninguém sabe não quem é filho do marido, não, a constelada lá. Sei. Não é filho dele. Eu não sei por que eu disse isso. Não é filho dele. Eu tenho muito medo dele. Se ele souber, ele mata. Eu quero sair daqui. Certo. Veja, Silvia. Aquele meme do que tem no Facebook do mimimi. Não sei o que estava acontecendo. Não sei. Não entendi nada. Foi muito louco. Foi tudo muito louco. Uhum. Às vezes, as constelações têm esse impacto. Às vezes tem essa longevidade, vai muito lá atrás, mas isso também não é regra geral. Tudo depende da questão que a pessoa traz e da onde a gente consegue identificar que está a raiz daquele tema. Porque, de novo, o nosso olhar é para a solução e não para o problema. Uhum. Se nesse caso precisou ir até a geração da bisavó, era este caso. Depois acabei entendendo, porque foi explicado pela menina, era uma morte trágica e em função da morte trágica do marido, ela se negava a aceitar a herança, que eram as terras, muitas terras, e ela achava que aquela terra era maldita. Né? E inclusive, um dos personagens ali, vamos dizer assim, né, representava a terra. Isso. Então não eram só pessoas, tinha um elemento terra presente naquela constelação, né? Exatamente. Então a gente está falando, porque você disse, como você disse, a energia que carregamos, eu carrego uma mochila com toda a minha história. Então a energia que aquela moça que eu vi ali constelar carrega estava sendo espalhada, vamos dizer, numa linguagem... Reverberando ali naquele grupo. Reverberando em todo mundo. Isso. Então, eu estava recebendo
não era ninguém lá de cima Isso. e nem uma coisa da minha cabeça ou a minha energia que estava se colocando ali. Não. Era a energia da constelada, Isso. constelada que se fala, Pode ser, é. que estava reverberando em todos nós. Eu já presentes tive, na já sala. tive a oportunidade de fazer constelação de um rapaz e no grupo seguinte, na semana seguinte, veio a irmã dele. E os representantes do pai e da mãe tiveram uma atitude na constelação do rapaz e outra atitude na constelação da moça. E nos dois casos, eu perguntei, isso aí tem a ver com a sua família? Isso que nós estamos vendo dos representantes dos seus pais? E os dois me disseram, era exatamente assim. Então isso é uma forma de demonstrar que o que se projeta no grupo é a minha visão daquilo que eu me lembro dos meus Entendi. pais, por É exemplo. A minha energia. Isso. É o que eu A minha consegui. energia é diferente da do meu irmão, aquela do meu irmão, do outro irmão, né? E nesse sentido, o que se mostra muitas vezes pode ser surpreendente, mas muitas vezes o que se mostra é uma confirmação de algo que a pessoa já sabe, mas talvez não soubesse a importância que aquilo tem na história dela, na vida dela. Como que aquilo influencia as escolhas que ela faz na vida. Às vezes ela não tinha consciência disso. Então, são elementos que estão inconscientes e que podem se tornar conscientes, são informações que estão implícitas, guardadas em algum lugar de mim, e que podem se tornar explícitas, e que a partir daí eu posso enxergar onde está a solução. E isso não diz respeito só ao que foi trágico, aos traumas, às dores, também os momentos de excelência, de brilho, a força, a bondade, a inteligência, tudo isso existe também na minha mochila. Também existe capacidade de superação. Graças a Deus. Né? Então, se fosse esses só desgraça carregada, a gente estava ferrado. Esses recursos, eles também se mostram na constelação. Tá? Não são só as dificuldades como a que você descreveu, que provavelmente é real, né? Mas que fundamentalmente pertence àquela pessoa que levou a pergunta lá, a questão. A gente está falando de uma situação de, por exemplo, quando eu vivo aquele problema, um exemplo prático. Eu estou dentro da minha casa o tempo todo, convivo com aquela parede que está suja ali de mãos e tudo mais, e não percebo que ela está tão suja. E, de repente, vem alguém de fora e diz, nossa, que parede suja. Aí me dá um alerta e eu percebo que aquela parede está suja. É como se eu enxergasse a minha vida, como se eu saísse para enxergar a minha vida. De fora, exatamente. Eu estarei olhando a minha vida de fora. Exatamente. E quando eu estou fora e o meu tema é colocado numa constelação, esse ponto de vista diferente me permite perceber coisas que talvez até me surpreendam. Então você falou, por exemplo, de um filho que não era do marido, da pessoa que você representou, por exemplo. De onde é que eu fui tirar isso? Meu Deus do céu, fiz fuxico de família. Existem outras coisas mais corriqueiras. Por exemplo, em relação à nossa própria história, à nossa infância. Às vezes nós trazemos ao longo da vida uma imagem... para nós é verdade, por exemplo. Eu posso ter uma imagem muito positiva da minha mãe. E posso ter uma imagem muito negativa do meu pai. E às vezes, quando a gente coloca uma constelação, o que se mostra é que minha mãe não era tão santa assim, e nem meu pai era tão ruim assim. E isso pode representar uma surpresa. E essa surpresa também é um novo olhar. Também me ajuda a resolver alguma coisa dentro de mim, a dissolver algo que não passava de uma crença, ou de um julgamento, ou algo que eu, como meus olhos de criança, tomei como verdade. Por exemplo, pode ter havido um dia em que eu estava lá na sala brincando, e eu escutei lá no quarto o meu pai gritar com a minha mãe. E ali eu decidi, meu pai é
é violento, ou meu pai é bravo e minha mãe, coitadinha dela. E isso impregnou toda a minha história subsequente. Estou usando um exemplo bem simples, tá? Sim. Claro que normalmente as histórias são mais complexas. Agora, eu jamais ouvi o que foi que minha mãe disse bem baixinho para o meu pai lá no quarto que fez ele gritar. E eu já fiz ali um julgamento, como se tivesse um único responsável por algo que me marcou, entende? E a constelação pode mostrar que pequenos movimentos da vida que estavam ocultos, eles são verdade. Ou passam a mostrar para nós uma nova possibilidade. E com essa nova possibilidade, nem sempre vem um conforto. Eu nem sempre saio de uma constelação assim, ai que bom, agora eu já sei o que fazer. Às vezes eu saio com um questionamento profundo, com dúvida, com um certo até desconforto. E esse desconforto é que vai trazer a cura que eu fui buscar. Então eu saio do lugar que eu estou, paralisado, para um novo lugar, para um novo ponto de vista. E este novo ponto de vista é que pode me dar as chaves para eu abrir os cadeados que talvez estejam travando alguns aspectos da minha vida. Consegui? Super, Tá. super, numa linguagem muito gostosa e acessível. Vocês estão percebendo que a Vânia está quietinha, né? Porque ela já sabe tudo do assunto. Ela convive com esse assunto, então E eu estou lembrando das minhas a constelações. perguntadeira aqui hoje sou eu realmente, porque que desconheço, né? Estou fazendo o papel de você que está aí se deparando com um assunto que é, para grande surpresa, é muito mais positivo do que eu imaginei que fosse. Uhum. Né? Posso falar então só uma coisinha? Lembra quando você falou do trabalho, né? Então, só trazendo uma colocação, há 4 anos atrás, quatro anos atrás, a gente fez uma constelação para mim no finalzinho da formação sobre a minha vida profissional. Uhum. Né? E aí me veio agora muito bem que você colocou várias âncoras para eu ver os lugares que eu poderia trabalhar. Né? Aquilo que eu poderia trabalhar. Então, tinha aquilo que eu tinha me proposto e você colocou outras possibilidades. E todas essas outras possibilidades estão acontecendo hoje. Uhum. 4 anos depois. 4 anos depois da constelação. Então, isso também agora veio claro para mim também, que depois de 4 anos, que ele falou, você pode fazer muito mais. Aqui tem uma coisa, não sei que coisa. Né? A gente não sabia qual era a profissão, o que poderia ser. Mas outras coisas aconteceram e elas todas estão inseridas hoje na minha vida profissional. Agora, o constelado leva um assunto Normalmente, sim. por vez. Normalmente, a gente vai sim. trabalhar um assunto. Então, Sim. o tema é profissional. O tema são os meus medos. Mesmo. É uma outra constelação. Isso, é uma outra. E existe um período de quanto em quanto tempo eu tenho que voltar lá? Existe uma coisa, eu tenho que voltar lá a cada 15 dias, uma vez por semana, uma vez por mês? Não tem... As pessoas... Como terapia, né? A gente está falando de terapia convencional, onde você, uma vez por semana, minha filha faz terapia, uma vez por semana ela vai lá, senta e tal. Como é que é isso? Conta isso pra gente. A constelação é diferente nesse sentido também. As pessoas que são frequentes nos grupos que nós formamos é porque elas se identificam com essa linha de trabalho e elas sabem que, de alguma maneira, por estar presente num grupo, ela vai receber alguma coisa para ela que ela não sabe o que é. Porque lá na essência, Silvia, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas são mais semelhantes do que diferentes, eu digo, entre nós seres humanos. São bilhões de variações, mas na essência, as nossas carências, elas são muito semelhantes. Então, eu vou a um grupo de constelação porque eu quero estar lá. E eu posso, nesse sentido, ser frequente. Agora, eu posso ter, por exemplo, uma questão relacionada à saúde. Nós trabalhamos, por exemplo, fazemos constelações com pessoas que têm, por exemplo, doenças crônicas, diabetes, vitiligo, lúpus,
e outras, né? E não só, doenças agudas também, quadros agudos, às vezes a criança está hospitalizada e os pais vêm fazer uma constelação, porque como apoio à busca de saúde, também constelação pode ser muito útil. Então, e aí, fala como. Já. Vamos parar nessa história e me conta como deixa eu só fechar o raciocínio. E aí o que acontece? Eu tenho 3 ou 4 coisas que estão me incomodando na vida. Eu não estou feliz no meu trabalho, não estou feliz no meu casamento, tenho lá os meus problemas com minha mãe e estou achando o Brasil muito difícil, por exemplo, né? Citando alguns exemplos. E eu vou com esse pacote para uma constelação. E normalmente, durante uma rápida conversa que acontece perante o grupo, fica claro qual é o tema que, entre aqueles que a pessoa está olhando meio confusa, qual é aquele que, se ela resolver, ela vai ficar emocionalmente mais forte para lidar com os outros. Ou seja, qual é o primeiro da fila? Isso fica claro. E aí a gente trata daquele. Aí ela é dona do timing. Ela é que sabe, o coração, o sentimento dela é que sabe, depois de 1 mês, depois de 3 meses, às vezes depois de 8 anos, como eu contei o caso aqui, está na hora de eu fazer outra constelação, porque agora eu quero ver tal coisa. Por exemplo, às vezes, a gente trabalha muito fortemente numa constelação a figura da mãe. Dali um tempo, a pessoa começa a pensar, bom, e meu pai? E aí ela volta e faz outra constelação. E aí a figura do pai pode ser trabalhada. Então, não é toda semana, mas também não dá para dizer assim, olha, são doses trimestrais ou bimestrais, não é assim. É quando você sentir a necessidade. Quando você sente, fala, estou precisando ir lá. E às vezes você vai lá para acompanhar, e lá você sente que surge, fica claro uma questão. Porque a gente pega umas caronas fantásticas. Eu peguei carona. É claro que eu não vou falar da minha vida pessoal aqui, te contar, né? Mas eu peguei uma carona lá boa. Isso é muito comum, né, Vânia? O Bert fala bastante isso, né? É muito comum. Muito comum. E isso é muito comum desde o começo. Quando tudo isso começou com um alemão chamado Bert Hellinger, as caronas já eram conhecidas. Por causa disso que eu falei, nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Quando aparece alguma coisa relacionada ao pai, quem é que tem um pai perfeito? Quem tem uma mãe perfeita? Eu posso ter a ilusão... Qual ser humano é perfeito, né? Se você identificar o seu pai e sua mãe como perfeitos, algum problema tem. Eu posso ter uma idealização, do que e isso também não é bom para mim. Eu preciso olhar para as pessoas como elas são. Normalmente, quando um homem e uma mulher se conhecem, por exemplo, existe uma lente que faz com que eu olhe para ela vendo a mulher perfeita para mim. Depois de um tempo, parece que a lente embaça ou ela perde a validade. Fica tão perfeito assim. E eu começo a olhar para a pessoa real com quem eu resolvi me relacionar. E aí é que a coisa começa para valer. Ao contrário, né? Aí a lente que estava meio embaçada, você gostou daquela imagem, começa a ficar nítida, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Isso, exatamente. E aí é que, na verdade, começou o relacionamento. Eu não estou mais me relacionando com uma imagem, eu estou me relacionando com alguém. Então, o que você quis saber a respeito de saúde? Eu quero saber como é que essa constelação sistêmica pode ajudar. Você disse que recebe pessoas, por exemplo... familiares ou portadores de algumas doenças e tal. O meu filho está hospitalizado com uma doença. Eu vou para a constelação e de que maneira isso me ajuda a encarar o problema ou ele vai além? As duas coisas podem acontecer. E não dá para a gente generalizar. Eu tive alguma experiência, principalmente no começo do meu trabalho com constelação, em que eu trabalhei com pacientes terminais, onde clinicamente o que a pessoa tinha como perspectiva era morrer. E na constelação a gente sempre tinha que colocar um representante para a morte. E era interessantíssimo, porque o resultado da constelação normalmente era uma paz profunda, porque a pessoa que estava com a perspectiva da morte um pouco mais próxima, ela tinha clareza de que, se ela só tivesse mais um dia,
o que ela tinha que fazer. Normalmente tem alguém para quem ela precisa agradecer, ou ela tem algo que precisa se reconciliar dentro dela. Falta alguma coisa, algum trabalho para fazer ainda dela no relacionamento dela com alguém, por mais que ela seja só ela no momento da morte. Então ela, numa constelação como essa, ela vê que algo ainda precisa ser feito. E aí ela pode olhar para o que ela fatalmente um dia vai olhar de frente, não é? Então, tem o velho poeta que disse que a gente tem que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Chega um momento da vida em que realmente não haverá amanhã. Então, quanto antes a gente resolver essas coisas, melhor. Muitas vezes as crianças adoecem por um tipo de amor que está fora de ordem. O amor é o grande motor da vida. Mas o amor, ele segue a ordem. Quando o sistema mostra a ordem e aquela pessoa que está com algum sintoma, com alguma deficiência, com algo que a limita, seja crônico, seja agudo, seja algo que tem cura ou não, quando a ordem se mostra e ela entra em sintonia com a ordem, o amor pode fluir. E aí não é tão importante mais se a pessoa vai ter mais 50 anos de vida ou um dia. O importante é que ela entra em equilíbrio. E o que tiver que acontecer, acontece. E muitas vezes a doença se instala como um mensageiro de uma desordem. Quando um desequilíbrio é tão forte que chega a afetar o corpo, ele de fato é um sinal de algo importante que precisa ser visto. E a gente não sabe o que é. Um desassossego, né? Um desassossego. E quando aquilo que precisa ser visto é visto, por exemplo, numa constelação, às vezes aquele mensageiro, aquele sintoma, aquela dor, pode ir embora. Cumpriu a tarefa dele. Então, às vezes, na constelação, você contou de uma que tinha um representante para uma terra, não é? Uhum. Às vezes a gente coloca um rim representado numa constelação. Às vezes coloca o fígado, um órgão do corpo. Depende muito de qual é a questão que chega e como ela chega. Tá? E se trata-se de uma criança, os pais têm plenas condições de fazer a constelação em nome de seu filho. Isso é perfeitamente possível. Tá? Então não tem assim um modelo para eu te dar uma resposta. Eu tentei explicar mais ou menos como é que a constelação pode contribuir numa situação de um sintoma ou de uma doença física. E olha que a gente tem que encerrar aí nos próximos 3 minutinhos, é isso, diretor? Sim. 1 horinha, não posso ficar mais não, né? Estender 1 hora não pode não, né? Não, eles não deixam nunca. Porque o assunto é tão bom e a gente ainda tem tanta coisa para saber. Se for o caso, um dia eu volto, não tem problema. Por favor, o convite já está aqui, assim, mais do que feito. Tá bom. A gente tem que encerrar, mas antes de encerrar, Almir, eu queria que você passasse aí sua agenda, quem quiser constelar, como é que faz? Eu tenho que me preparar, não tenho que me preparar, eu entro em contato, eu ligo, marco, conta tudo, por favor. Tá bom. Bom, informações básicas, tem uma página no Facebook que se chama Olhar Sistêmico. Olhar Sistêmico é a nossa página no Facebook e ali tem programação, tem grupos que acontecem em São Paulo, em Campinas, em Indaiatuba, em Brasília, em Curitiba. A gente tem bastante trabalho, tá? Nós também realizamos, como por exemplo, nesta próxima semana, nós vamos fazer uma constelação numa empresa. É um tema da empresa, é um tema que tem a ver com negócios, não é um tema familiar. E a gente também aplica. Na semana passada, eu fiz uma constelação numa escola, porque existe a educação sistêmica, existe a constelação empresarial ou organizacional, e existe o chamado direito sistêmico, que é o uso desse olhar, dessa visão das constelações no campo do direito. Isso é algo que está crescendo muito no Brasil. Então, nós realizamos cursos de formação. A Vânia esteve contando, né? Nós nos conhecemos quando ela veio ser aluna do nosso curso, indicada por um amigo. E então,
existe a formação em constelações também, nós ministramos cursos. Eu digo nós porque não sou apenas eu, somos um grupo de pessoas, né? E a pessoa não precisa fazer o curso porque queira se tornar um facilitador. Ela pode fazer o curso como uma profunda e maravilhosa jornada de autoconhecimento para transformar a sua vida. E aí eu quero dar oportunidade, porque eu sei um pouco Já tem data da jornada. Próximos aí? Nós temos turmas começando em maio, em São Paulo e em Campinas, mas sempre tem alguma turma começando. Mas eu queria dar a oportunidade, se possível, da Vânia dar um depoimento, porque ela fez o curso. E se você quiser, eu cedo aí dos meus 3 minutos alguma coisa para você. Fazer a formação de constelação foi para sim um divisor de águas. Foi super importante porque ela me deu um conhecimento a meu próprio respeito que eu não tinha antes. Algumas coisas foram colocadas dentro da ordem, que estavam fora da ordem, né, quanto ao amor, a visão. Trabalhei o meu profissional, como eu estou dizendo para vocês, o meu profissional está reverberando hoje, que foi uma coisa que a gente viu há 4 anos atrás e hoje está acontecendo. Então, se você tem oportunidade, mesmo que você trabalha com coaching, que você é importante trabalhar com a ressignificação com o seu cliente, que existe, às vezes, algumas situações pequenas, a formação em constelação sistêmica ela vai contribuir para você se sentir muito melhor com você mesmo e contribuir para outras pessoas. Né? Eu acho que ela... Para desenvolver um olhar mais amoroso para si mesmo, desenvolver um olhar... Para um olhar de reconciliação, um olhar de paz e de prosperidade, constelação contribui. Contribui, bastante. Sejam bem-vindos. Muito bacana, eu adorei. E nós vamos ter, inclusive, agora nós vamos ter a formação para os consteladores, né? Nós estamos curso começando. Avançado. Eu estou na próxima semana, eu estou no curso avançado de constelação sistêmica, que é só para quem é constelador sistêmico, para a gente ter olhares mais profundos. Vai chegar atrasado que está no curso, né? Porque a semana que vem a gente tem quem por aqui? A gente tem a Gisele Alarquija, que é uma astróloga, né, minha amiga lá de Salvador, ela é vice-presidente da Federação Brasileira de Astrologia. Nossa, então, quem quiser astrologia, especial. Procure por ela, não procure constelação. Como a gente é especial, mulheres poderosas mesmo. Mais uma vez, muito obrigada, Almir. Muito obrigado. Gratidão, Almir, Vânia, pela sua presença. Excelente semana para você. Pra você também, agora, querida. Você que está aí, deixa eu te falar uma coisa. Espero que tenha gostado. A gente adora trazer um tema assim que faz você mexer com a sua cabeça, que faz você pensar. E eu vou dar uma dica aí. Eu acho que ninguém, estando estancado na sua zona de conforto, tem a chance de crescer, de se expandir e de mudar. Saia um pouco dessa zona de conforto, procure terapias alternativas, procure ajuda se for preciso. O importante é seguir em frente. Tenha raízes, claro, elas são importantes, mas dê a chance de espalhar as suas sementes. Muita coisa boa pode acontecer se você se expandir. Beijinho, boa semana. Terça-feira que vem a gente está aqui de volta. Até lá.